Você vê imagens da cidade de Guaratuba, da cidade dos muitos guarás, município que encanta a população, encanta turistas todos os anos e que tem recebido visitantes especiais que retornaram nos últimos anos a Guaratuba, que são os guarás. E é sobre esse assunto que eu converso agora aqui no Bom Dia Litoral com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, e também com o vereador Fabiano do Caieiras, ele que faz parte de um projeto muito bacana na cidade de Guaratuba. É um prazer, pesquisador inclusive do Instituto Guaju, é um prazer recebê-los aqui no estúdio do Bom Dia Litoral. Muitíssimo obrigado pela vinda de vocês. A gente sabe que acaba tendo esse contratempo para chegar a Paranaguá por causa da travessia de ferryboat, mas é sempre um prazer recebê-los aqui no estúdio da TVCI. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia a todos. Realmente está difícil, está mais fácil chegar em Joinville, em Curitiba do que em Paranaguá. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje não é o prefeito, não é o vereador, né? Eu diria que é o turista, né? É o amante da natureza e o nosso pesquisador, que vem aqui conversar aqui com todos vocês. E é importante porque os guarás finalmente retornaram a Guaratuba. Nos últimos anos a gente viu os guarás retornando, tem até aquela linda imagem dos guarás voando, da revoada dos guarás, que é um símbolo do litoral, claro, principalmente da cidade de Guaratuba. A que se deve esse retorno dos guarás à cidade de Guaratuba? Você, Fabiano, que trabalha tão próximo com esses animais. Bom dia, Pierre. Bom dia, TVCI. É um prazer estar com vocês. O retorno do guará, ele pra gente assim, é motivo de muito orgulho e, na verdade, ainda nos intriga. São várias as teorias. A mais aceita pelo universo dos pesquisadores é a questão do aumento da população desses animais na região do litoral paulista. Então, na região de Cubatão, em São Paulo, eles também eram bastante abundantes, sumiram. Né? E aí, com um retorno, um trabalho todo que foi realizado naquela região, começou a aumentar esse número. E para você ter uma ideia, Pierre, um guará, ele consegue voar para se alimentar em torno de 120 quilômetros. Então, quando você coloca isso em linha reta, o mesmo animal que está aqui em Paranaguá, que está de repente na Baía do Babitonga e em São Francisco do Sul, está em Guaratuba. É muito interessante essa conexão da ave com o litoral, né? Então, hoje a gente se alegra de poder ver bandos como esse, mas imagina que nós ficamos 80 anos sem a nossa ave símbolo. Uma geração inteira nasceu, cresceu, morreu e não viu a sua ave símbolo, né? Então é motivo de muito orgulho pra gente. E na verdade, vai além disso também, né? Enquanto pessoas que estão lá participando da gestão pública municipal, e somos muito cobrados, por exemplo, pela geração de emprego, de renda para a nossa população, né? É muito comum as pessoas dizerem, quando é que você vai trazer uma indústria para cá, né? E a nossa realidade não é essa. Se a gente quer gerar emprego e renda para a nossa população, a gente tem que investir naquilo que é a nossa vocação. E a vocação de Guaratuba é o turismo, é a natureza, são essas imagens maravilhosas que a gente está vendo agora na tela, né? E então, quando a gente pode oferecer isso para o turista, a gente também está gerando muita renda e muitos empregos em torno do turismo, do meio ambiente, da sustentabilidade. Isso nos anima bastante, né? Porque também traz alternativas até para quem faz a pesca artesanal, predatória, muito difícil de se sustentar, inclusive, né? Ao contrário de atividades como essa, que já passam, né, Fabiano, inclusive, a trazer aí algum tipo de renda, alguma alternativa para as pessoas que têm esse olhar de sustentabilidade. Na sua avaliação, prefeito, o retorno dos guarás se torna, então, mais uma atração turística para a cidade de Guaratuba? É um convite a mais para a população visitar a cidade? Sem sombra de dúvidas. E uma alternativa para as pessoas terem renda, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a pesca esportiva do Pesque e Solte, que já sustenta muitas famílias, né? E é interessante você ver essas pessoas que talvez antes fizessem a pesca predatória ou alguma outra atividade nociva ao meio ambiente, hoje preservando, brigando, trabalhando para que se mantenha
uma população de peixes, né, uma fauna marinha bastante rica na nossa Baía. E agora, com as aves, a mesma coisa. Isso é muito importante para a gente. Nós precisamos preservar para que a gente possa oferecer passeios, para que a gente possa oferecer cultura, um pouco da nossa história para quem visita Guaratuba. Agora, Fabiano, são necessários alguns cuidados. Afinal de contas, trata-se de uma ave que, como você acabou de falar, há 80 anos não era vista na cidade de Guaratuba, não pelo menos nessa abundância, e é necessário então adotar cuidados para poder evitar que essa ave de novo fuja aqui da cidade de Guaratuba, fuja do litoral paranaense. Quais são esses cuidados? Qualquer pessoa pode chegar com a sua embarcação e ir até um desses locais onde estão os guarás, ou é melhor manter distância? Então, Pierre, o grande desafio desse trabalho que se inicia, né? O que é relevante, que o município de Guaratuba hoje tem trazido esse olhar para a Bahia, né? O prefeito tem trabalhado muito essa questão, assim, além da praia, a gente ter a Bahia, que é um diferencial gigantesco. E o Guará, ele vem como esse embaixador do visite à Baía de Guaratuba, pesque na Baía de Guaratuba. Então, o cuidado que nós temos que ter com relação à ideia do Guará é imaginar que você está falando de um animal que é selvagem e que tem o seu hábito ali alimentar, tem o seu hábito de se manter naquela região em determinados momentos do dia. Então, o que a gente pede? Não há proibição alguma hoje, né? Nem legal e nem por parte do município, enfim, de que as pessoas visitem os locais onde esses animais estão, mas a ideia da precaução, da educação ambiental, de tentar ficar em torno entre 100 e 150 metros de distância dos bandos, né? Para que eles não se estressem. Novamente, a gente está falando de um animal selvagem e que, se de repente as condições não estiverem adequadas, podem sumir. A gente tem trabalhado muito com esse contato com pesquisadores do Brasil todo, nessa fala, né, para podermos estar passando à população o real, a possibilidade real, e realmente é muito possível que, se a gente não cuidar, eles possam sair por entender que o ambiente não é o mais adequado. O que pode acontecer se um turista, ou até mesmo um morador de Guaratuba, ele se aproxima além desses 100 metros da região onde estão os guarás, fazem barulhos, porque às vezes as embarcações têm sons, as pessoas ficam bebendo, ficam se divertindo ali nas embarcações e aí querem ver os guarás, fazem muito barulho. O que pode acontecer com as aves nesse caso? Principalmente a questão relacionada ao estresse do animal, né? Então a gente precisa entender que se ele está naquele local, ou ele está se alimentando, ou ele está, de repente, realizando o que a gente chama de limpeza, higiene das penas e tudo mais, né? Tecnicamente. Então, ao estressar esse animal, há possibilidade que ele entenda que aquele local que foi escolhido pelo bando, pela espécie, para se manter, não é mais ideal. E de repente ele acabe ou indo mais para o interior da Bahia, onde ficaria muito mais difícil essa visualização, ou até mesmo migrando para outras regiões. Já é natural, Pierre, a ideia da migração para os períodos reprodutivos. A Baía de Guaratuba ela não é tida como local para ninhal, que eles fazem a reprodução. Eles vão para outras regiões aí, no litoral catarinense, aqui para a região de Guaraqueçaba e tudo mais. Então, assim, o risco de repente deles irem e não voltarem mais. Então, a dica é, né, tentar evitar. O que a gente tem percebido em alguns vídeos que acabam circulando na internet é que as pessoas se aproximam para ter a melhor imagem, né? Aquela ideia da revoada, e isso é incriminado, isso não é legal, isso está estressando o animal e pode incorrer, inclusive, né, em penalidade legal, né? Em sanções aí. Inclusive, o pessoal de casa está vendo imagens dos guarás e aqui vale destacar, os registros foram feitos à distância segura do animal. Então, por isso, se você tem interesse em visitar a cidade de Guaratuba, se você tem interesse em ver a beleza dessa ave, símbolo da cidade, não se aproxime muito, não chegue além desses 100 metros. Eu diria até mesmo que você poderia ficar ali uns 200, 300 metros e não pense em ficar registrando o momento. O importante é você apreciar a beleza, é você apreciar a ave símbolo de Guaratuba e se encantar com essa lindeza. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa bonita, como é legal ver o retorno dessas aves, né, prefeito? Eu imagino você como gestor da cidade tem uma satisfação enorme em ver a ave símbolo de Guaratuba retornando a Guaratuba. É um orgulho muito grande, né? E sabe, a natureza é muito sábia, né? O guará, ele é mais comum, né? Ele ocorre mais durante esta época do ano, que é a época que a gente chama de baixa temporada, de inverno, e essa revoada nós vemos com mais frequência no período de final da tarde. Então é quando você realmente tem menos movimento, né? Talvez isso justifique, inclusive, esses bandos cada vez maiores, né?
Mas independentemente disso, e a gente quer que as pessoas venham para Guaratuba, conheçam, apreciem a beleza da nossa natureza, olha que interessante, né? Então é o turista, é o pesquisador, mas também é o prefeito e o vereador aqui de Guaratuba. Nós já estamos conversando sobre criar alguma regulamentação disso, né? Para que, especialmente, as pessoas não façam barulho. A própria ilha ali, ela impede que as pessoas cheguem muito perto por conta da profundidade, né? que você tem ali para chegar com a embarcação. Mas essa vontade de ver a revoada muitas vezes faz com que a pessoa queira fazer um barulho, uma buzina, alguma coisa assim, e isso realmente estressa. Então, criar, né, e nós já estamos trabalhando nisso, estamos conversando, buscar algum regramento, trabalhar um pouquinho com fiscalização, tal, para que a gente possa preservar e oferecer isso com mais qualidade e com mais segurança para todos. Eu aprendi até ao longo aí da nossa missão aqui à frente da prefeitura, que quem usa, cuida. Né? Então, se a gente quer mesmo que as pessoas venham, conheçam, apreciem, nós precisamos cuidar. Prefeito, só para a gente finalizar, eu vou pedir para a gente mudar de assunto rapidamente. Eu preciso fazer uma pergunta, porque quem vai a Guaratuba, quem realiza a travessia de ferry-boat, acaba vendo ali um ferry que está há bastante tempo ali, colocado ali na Baía de Guaratuba, e está lá há bastante tempo. O senhor acredita que é preciso retirar o ferry daquele local? Porque, segundo a Marinha, não há nenhum tipo de contratempo àquela embarcação estar naquela região da Baía de Guaratuba. Entretanto, muitas pessoas acabam reclamando da beleza do local, que acaba atrapalhando até mesmo o turismo. O senhor acredita que é preciso retirar aquele ferry daquele local? Com toda certeza, nós temos inúmeros pleitos, ofícios e pedidos feitos em nome da prefeitura para praticamente todos os órgãos envolvidos ali com a travessia, né? Aquilo impacta muito negativamente a imagem da nossa cidade, especialmente para quem chega na nossa cidade, uma cidade que tem, inclusive, fama de ser uma cidade limpa, organizada, né? E, infelizmente, na entrada tem que deparar com aquela cena degradante. As informações que eu tenho, elas foram prestadas pela concessionária antiga, né? Que foi quem efetivamente colocou aquela embarcação lá, né? E que dão conta de que aquela embarcação está tão deteriorada que você não consegue tirar de lá. A partir do momento que se movimentar, ela afunda, causando ainda mais prejuízo. Então, a ideia e o projeto que eles apresentaram para a gente antes dessa mudança na concessão era de ir desmontando aos poucos e levando aquelas chapas, os pedaços da baía, da balsa para fora da baía, numa espécie ali, um terreno, numa área que eles têm, para daí fazer o transporte e a destinação correta. Com a mudança e agora essa nova empresa bastante atrapalhada aí com a operação, nós imaginamos que ainda vai levar um tempinho para que isso ocorra. Agora, há uma cobrança, inclusive por parte do governo do estado, do DR, para que essa retirada aconteça dentro da maior brevidade possível. Voltando a falar dos guarás, Fabiano, eu quero saber de você. Paulo, tem como colocar aquela imagem dos guarás aqui no vídeo, por gentileza? Para a gente mostrar aqui, porque os guarás têm aquela cor vermelha viva. Olha só, o pessoal tá vendo aí. Por que o guará é dessa forma, tem essa cor? Ele já nasce vermelho? Então, Pierre, na verdade não, ele não nasce vermelho. A natureza, na sua sabedoria, fez com que esse animal ele nasce preto, totalmente preto. E é interessante, veja que não é apenas o ir visitar o guará, é as peculiaridades inerentes assim à espécie, né? Por que ele nasce preto?
porque justamente para a ideia da minimizar a predação. Se ele fosse um animal vermelho desse como filhote, você imagine um gavião ou outros animais de rapina o consumindo, né? Então ele fica, como está no manguezal, ele fica basicamente ali escondido. E aí com o passar do tempo ele começa a ter uma coloração cinza com branco, depois vai ficando meio rosado, como você tá... Esses são animais juvenis, ó. Vocês estão na imagem vendo, são animais de mais ou menos um ano. A partir de um ano que ele começa a ter a plumagem voltada para o rosa e o vermelho, né? Esse vermelho destaque, Pierre, ele acaba acontecendo nos períodos de preparação para a reprodução, que vão acontecer a partir de final de setembro para outubro. Então, o momento mais importante, como o prefeito falou, é justamente agora, para a visitação. Eles estão no vermelho escarlate fantástico, que é o diferencial da espécie, né? Então, como é bonito conhecer essa história e ter essa noção, né? Para você ter uma ideia, a gente fez todo um levantamento histórico. Guaratuba talvez tenha um dos primeiros decretos ambientais do Brasil. Nós somos de 1771, né, período aí da ideia do Império, enfim, e em 1881, ou seja, 10 anos depois da fundação do município, há um decreto do rei dizendo, olha, se caçar guará, vai preso. Você imagina, eu fico imaginando a abundância e o problema que já existia naquela época, né? Então, nós fizemos resgates históricos de pinturas de princesas na Europa, uma irmã pintando a outra naqueles quadros e tal, históricos, com cocares de guará, com plumagens dessa espécie saídas aqui do nosso litoral. Que bacana, interessante, e conhecer a história da região é importantíssima, tá, gente? Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação. Fabiano, muito obrigado pelo trabalho também no Instituto Guaju. Prefeito, também muito obrigado por esse trabalho. Obrigado. E só para a gente finalizar, uma última palavra, convide o pessoal a conhecer a cidade de Guaratuba, a conhecer os guarás, mas, claro, mantendo a distância necessária para a segurança dos animais. Sim, está todo mundo convidado. Nós temos hoje, lá na Praça dos Namorados, um flutuante que funciona, público, né? Que funciona ali como um espaço para embarque e desembarque de todo tipo de embarcação, né? E onde as pessoas podem ir lá e buscar informações. Existe ali uma equipe ali que faz os passeios, existe uma equipe da prefeitura também à disposição, né, no nosso terminal turístico pesqueiro. Pode procurar também o Instituto Guaju, enfim, e curtir não só os guarás, mas a beleza da nossa Bahia, da nossa costa. É sempre um prazer receber todos lá. Um prazer recebê-los aqui. Até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado.